Bom, então boa noite. É um prazer estar aqui, né, nesse espaço, no Pavão Cultural, para poder realizar essa atividade, falando sobre o pensamento indígena. Então, quero agradecer primeiramente ao espaço por estar recebendo aqui, né, por poder estar tendo essa oportunidade, né, de falar sobre esse conhecimento, de falar sobre esse universo, ou como a gente vai falar aqui também, esse multiverso bem amplo do que é o pensamento, né, dos povos indígenas. São muitos povos, só no Brasil mesmo. Atualmente ainda existem cerca de 250 povos indígenas, ou mais, não me recordo exatamente agora o número, mas é uma diversidade muito ampla, é uma multiplicidade muito grande de pensamentos, de formas de entendimento de mundo, é uma multiplicidade também de mundos que coexistem para além do mundo que a gente conhece. Então, realmente é um tema muito amplo, muito abrangente, principalmente pelo fato de justamente ter muito pouco espaço, né, para ser abordado, para ser debatido, para ser discutido, para se discorrer sobre esse pensamento, né? Eu mesmo, que não sou um indígena, estou aqui falando sobre isso, né? Buscando de alguma maneira estabelecer uma ponte com esse conhecimento que eu busco conhecer também, mas o projeto maior mesmo, assim, né, é sempre que cada vez mais os próprios indígenas possam ter o espaço para que eles se expressem, né, com seus próprios pensamentos, com o seu conhecimento, né, e com a sua visão de mundo também. Então, primeiramente me apresentar um pouco também, né? Eu sou o Vinícius Renzulli, eu tenho graduação em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina e também sou o criador do projeto Cumanhscu, que nasceu no ano de 2015, né? E também nesse ano de 2020, junto com outros parceiros, nós idealizamos um projeto amplo que vem acontecendo, né? Do qual eu também faço parte, que é chamado A Multiversidade da Floresta. Então, eu sempre vim, desde cerca de pouco mais de 10 anos, estudando bastante, primeiramente no contexto mais da espiritualidade indígena, né, do qual nasceu esse primeiro trabalho chamado Projeto Cumanhscu. Então, o trabalho do Projeto Cumanhscu, ele atua numa vertente voltada principalmente para o estudo e também para a difusão, né, da espiritualidade indígena, né. Mas, ao mesmo tempo, como venho dessa área de estudo, de formação, né, acadêmica também, que é a filosofia, então, na minha própria trajetória como estudante de filosofia, quando eu passei a ter um contato mais amplo, mais próximo, né, e que iniciou a se aprofundar com nações indígenas, foi no mesmo período que eu tinha recém entrado na universidade, né, como estudante de filosofia. Eu entrei na universidade no ano de 2007, então pouco mais assim por volta de 2009 que eu iniciei a ter esse contato mais próximo. Então, dentro do meu próprio estudo acadêmico, quando eu estudava, né, os pensadores, os filósofos, tudo aquilo que abrange assim, né, a academia de filosofia, mais próximo do meu ano de formação, quando eu estava escrevendo meu trabalho de conclusão de curso, parece que todos os maiores problemas com os quais eu me deparava filosoficamente falando, eu tinha uma pista, talvez, ou talvez um outro caminho de pensamento, quando eu pensava em algum contato que eu tinha justamente já nessa época com algum povo indígena, né? Nessa época, principalmente, eu era muito próximo ao povo Guarani Imbiá, de Santa Catarina, e também passei a ter um contato mais aprofundado também com o povo Runicuim, do Acre, que também, além do Acre, habita também do lado peruano, na floresta amazônica, apesar da maior população Runicuim estar do lado brasileiro, no estado do Acre. E o povo Guarani, que é o povo um dos povos do primeiro contato, né, de grande tempo de resistência, desde das primeiras navegações, que é um dos maiores povos indígenas também, que habita o Brasil, Paraguai, Argentina, pelo menos esses 3 países, né, pega o Guarani também. Então, toda a faixa litorânea brasileira praticamente
tem Guarani até hoje, são muitas aldeias. Aqui mesmo no estado de São Paulo tem Guarani até na aldeia Guarani, até na capital São Paulo. Então é uma população muito grande e também é muito simbólico diante desse contexto do estudo do pensamento, né? Que era o que eu me deparava naquela época. Porque justamente o povo Guarani, apesar de ser o povo, um dos povos do primeiro contato, é impressionante como ainda hoje, quando você se depara com um Guarani, eles são amplamente, poderia dizer de outra maneira, são propriamente, umbilicalmente mesmo ligados, associados à língua deles, né? Eles não deixam de falar a língua. Isso é um traço muito característico, muito forte do indígena Guarani. E a língua do Guarani, para eles, é uma coisa que é a própria existência deles, né? Eles existem através da língua. É interessante que no próprio idioma do Guarani, né, a mesma palavra, o mesmo termo na língua Guarani que se utiliza para palavra, né, no português, é o mesmo termo que se designa também para espírito. Então, para o Guarani, a palavra e espírito é uma mesma palavra que designa ambas as coisas. Então, a partir do momento que ele perde a palavra, que ele perde a língua, ele deixa de existir, porque ele perde o espírito, ele perde o que ele é, ele perde o ser Guarani dele. Então, para o Guarani, ele precisa pensar na língua e precisa falar a língua. Então, é muito marcante, né? E dentro disso a gente entra também, né? Entra não, né? Algo que já está presente desde o início, nessa questão da própria história colonial mesmo, né? Dos povos indígenas, de toda a América, da África e de outros povos também pelo planeta, né? E do colonialismo também do pensamento, né? Porque, retornando para a história da universidade, naquele período, hoje em dia já mudou um pouco essa realidade na academia, mas naquele período eu praticamente não tinha sequer uma possibilidade de fazer uma citação que fosse, ou uma nota de rodapé que fosse, para sequer mencionar qualquer coisa do que eu estou aqui falando num contexto do estudo filosófico acadêmico. E isso é uma coisa assim muito marcante, a partir do momento que a gente se depara com o pensamento indígena e vê a grandiosidade de pensamento, né, que eles detêm. E isso foi algo muito, né, conflitante para mim, né? Então, desde aquele período para hoje, quando eu estava ali nessa fase de formação, eu sempre fiquei com isso, né, de que eu queria conhecer os indígenas, mas não como genericamente se conhece, através de uma vestimenta, através de alguma prática cultural, uma dança, um artesanato, ou quem sabe de botar um cocar na cabeça, ou que fosse, como eu também já venho fazendo esse trabalho há alguns anos, participando de um ritual tradicional, tomando uma medicina tradicional indígena, né? Porque isso tudo a gente está conhecendo sempre traços culturais, né? Práticas culturais, por mais que exista um aprendizado, uma experiência muito vivaz, muito profunda, que traz muitas reflexões e, né, pode trazer muito conhecimento, né, dentro desse contato, digamos assim, mais cultural, ainda assim não se atravessa essa fronteira, que é a fronteira justamente de adentrar no estudo do pensamento, de trazer o indígena não só para fazer um ritual, ou para vender o artesanato, ou para fazer uma festa, ou para fazer, enfim, uma série de coisas como essa, mas para ele falar como o próprio pensador do povo dele, o próprio pensador que aquele que está falando é, né? O próprio conhecimento que ele traz. Do mesmo modo como, numa academia filosófica, em algum século, por exemplo, no próprio século XX mesmo, né, se ia sentar ali para escutar o Heidegger, por exemplo, falar, ou quem sabe talvez o Sartre também falar, ou mesmo o Foucault também falar, né? Quando eles estão falando, a gente escuta, absorvendo com uma legitimidade de conhecimento que, no nosso entender, por mais que a gente possa concordar ou discordar com o pensamento que está sendo discorrido, dialoga com uma linguagem que, no nosso entendimento, é universalista, né? Ecoa de uma maneira fácil para o entendimento do nosso ouvido
aquelas palavras, aquela forma de discurso, e também para o nosso pensamento, por mais complexo que muitos pensadores possam ser na hora de expor, né, o seu pensamento, né, de alguma maneira aquela linguagem ressoa familiar para nós. Mas se a gente escutar o relato de um pensador indígena, a gente vai ter uma grande dificuldade de se identificar no pensamento com aquela linguagem ou mesmo com o conteúdo daquela fala. Justamente porque eles talvez dialogam e falam, né, num outro campo de percepção de mundo, numa outra dimensão existencial, né, existencial filosoficamente falando, inclusive. Né? Eles dialogam num outro campo, numa outra dimensão. Eles vivem, habitam de uma outra maneira. Né? Naturalmente, o pensamento, a percepção de mundo, a perspectiva que eles têm do todo, naturalmente não é a mesma que a nossa. Né? Aqui no Brasil, pelo menos, né? No ano de 2015, que foi lançado, né, aquela obra do David Copenaua, né, com o antropólogo francês Bruce Albert, que é A Queda do Céu. Ainda foi mais algum tempo até chegar o impacto da leitura daquela obra, da existência daquela obra, né, dentro do seio da academia. Né. Alguns autores, pesquisadores já conheciam, porque antes mesmo ela já havia sido lançada na França mesmo, no francês, até ser traduzida para o português no Brasil. Né. Então, aquilo, né, para quem já teve a oportunidade de ter contato com essa obra, quando a gente lê aquele relato, é praticamente a gente lê uma coisa assim, não sei nem que termo eu posso usar, extramundana ou até extra-humana mesmo. É uma coisa, eu mesmo nunca tinha tido, mesmo já tendo contato e bastante vivência com povos indígenas, tanto nas aldeias quanto fora delas, aquela linguagem, pelo menos falada no português, aquele modo de expressão de pensamento, foi algo completamente novo e inovador para mim, assim. E marcante, né? Chocante no bom sentido. A riqueza daquele pensamento, daquela imensidão mesmo, daquela grandiosidade de percepção de mundo, né? De múltiplos mundos, múltiplos seres, né? Como o próprio nome dessa atividade de hoje, né? Pensamento indígena, multiplicidade de seres e a escuta dos outros, né? Então, quem são esses outros, né? Tem esses múltiplos seres, esses múltiplos mundos que esses pensadores indígenas conseguem observar, conseguem vivenciar de fato. A narrativa do Copenau não é uma ficção, é de um realismo que eu nunca vi igual, na verdade. É bem o oposto de uma ficção. Né? Então, quem são esses outros, né, que a gente está aqui falando? A escuta dos outros. Né? A escuta dos outros é justamente o outro que não é esse universal que a gente conhece, esse civilizatório, esse pensamento colonial, né, que só coloca o outro para falar, o outro como outro pensamento, quando esse outro pensamento está sendo tutelado por esse pensamento central ou universal, ou como quer que se diga. Assim, né? Então, o pensamento indígena em si discorrendo livremente por ele mesmo, sem passar por essa tutela, é algo que já está começando a se tornar público, vamos dizer assim, ou acessível, podemos dizer de outra maneira, mas, por outro lado, ainda não está tão amplamente acessível assim. Né? A própria obra do Copenau, A Queda do Céu, é um marco, é um traço. Assim, né? Eu mesmo imagino que agora a gente está no ano quase 2021, né? Talvez em 2200 ou 2300, o pessoal vai estar lendo A Queda do Céu, que nem o pessoal lê hoje em dia o Kant, por exemplo. Né? Porque vai ser incontornável passar por aquilo ali para fazer filosofia, para pensar, né? Para fazer ciência também. Né? Porque aquilo ali é um conhecimento que, quando ele realmente passar a ser acessado na plenitude dele, ou pelo menos na plenitude, talvez é ousado demais, né? Mas numa parte dele, pelo menos grandiosa, é algo que ainda vai levar muito tempo, assim, né? E assim também, né?
dentro desse contexto do que eu estou aqui dizendo nesse momento, entra a reflexão mesmo da própria ideia de filosofia, ou mesmo da própria ideia de ciência, né, ou da própria ideia do que é pensamento, né, do que é o pensar mesmo. Assim. Então, eu como estudante de filosofia observo que, por exemplo, a ciência que talvez mais se aproxima desse diálogo com o pensamento dos outros, né, dos outros povos, esse pensamento não centralizado, talvez seja a antropologia. Mas mesmo a antropologia, como linguagem, como conceituação, como ciência, como forma de pensamento, majoritariamente, ela vem de uma herança, né, de um seio, inclusive como datação histórica de quando passou a se falar esse termo como uma ciência, né, de uma maneira mais difundida, ela tem uma matriz muito associada ao pensamento do filósofo Kant, né? Um filósofo, como eu estou aqui dizendo sobre Copenau daqui a 200 anos, um filósofo que ainda hoje é incontornável no estudo da filosofia. Não tem como você fazer uma universidade, o que quer que seja de filosofia, sem passar por Kant. Você tem que ler o Kant, você pode gostar ou não, mas né, aquilo lá faz parte da história do pensamento, da história do que a gente conhece como pensamento. A gente vai passar por ali, não tem como não passar. E a própria estrutura dessa ciência, da antropologia, majoritariamente, não generalizadamente, né? Existem outras linhas dentro da antropologia que já estão indo por outros caminhos, mas majoritariamente pega muito essa estrutura do pensamento kantiano, né? Que é a estrutura que dentro da filosofia a gente chama da estrutura sujeito-objeto, a estrutura do pensamento da modernidade, do iluminismo, né? E o Kant ele fala sobre o sujeito transcendental, né? Que é aquele sujeito que é aquela entidade que existe para além do próprio espaço-tempo, assim, né? E que a gente só praticamente encarna ela, assim, né? Quando a gente está aqui, literalmente encarnados, vivendo no planeta, né? Então, essa concepção, né, de mundo é uma concepção que também está totalmente arraigada a um período histórico do pensamento filosófico, que é quando se instaura de uma maneira marcante, né, as visões de mundo do antropocentrismo, ou mesmo o eurocentrismo, né, porque basicamente a maioria dos filósofos que a gente cita, fala ou pensa, a grande, imensa maioria, querendo ou não, são europeus. Né. E também a própria América, o próprio Brasil, quando passou, né, a ser invadido e colonizado, foram por povos europeus também. Então, tudo aquilo que existe na América, basicamente como ideia de nação, de país, hoje em dia, Brasil, Colômbia, Paraguai, Estados Unidos, México, nasceu dessa onda civilizatória da expansão do pensamento eurocêntrico, né? Então, isso tudo aconteceu basicamente principalmente ali a partir do século XIV, 1400, 1500 para cá, né? Que é justamente ali em 1400, 1500, na história da filosofia, era ainda o período chamado de medieval, mas já logo em seguida já começou a se fazer uma ponte, uma passagem, até surgir aquele período conhecido como moderno, né? Pouco mais de 100 anos depois. E nesse período todo, esses países, como a gente conhece hoje, ainda eram colônias, praticamente todos eles. E passou-se a ver a independência, né, as repúblicas e essas coisas todas, os próprios países mesmo fundados, independentes, dentro desse período histórico, onde o pensamento vigente era esse. Né, o pensamento kantiano, por exemplo, né, o iluminismo, né, o início da modernidade e tudo isso. Então a gente, como nação brasileira, no caso, como não indígena que eu sou aqui falando, quando a gente vai pensar e vai se entender como sujeito do conhecimento, à la Kant, a gente vai pegar essa estrutura de linguagem, de pensamento naturalmente, porque é a nossa herança, é aquilo que a gente absorveu historicamente. Né? E mesmo para nós aqui brasileiros, escutar um indígena que vive nessa terra, que para ele não é o Brasil, mas é o Brasil para nós, né? Ainda assim, mesmo para mim, ainda hoje, eu escuto muita coisa, os relatos, aquilo que nós chamamos de mitos, que para eles são as histórias, né? E tudo mais, e são coisas assim que para mim são, meu Deus do céu, né? Eu ainda preciso escutar isso muitas vezes e pensar bastante sobre isso,
para absorver algum entendimento sobre isso, né? Hoje em dia, né, como eu estava falando da antropologia, a gente já observa também outras linhas que vão entrando por outros campos, né, também, que não vão por essa linha majoritária, que tem essa herança muito forte na filosofia kantiana, principalmente. Como, por exemplo, né, a própria teoria do perspectivismo ameríndio, que é nascida aqui no Brasil por um antropólogo brasileiro, né, Eduardo Viveiros de Castro, e vários outros autores, tanto dentro da antropologia como cada vez mais também surgindo dentro da própria filosofia, inclusive aqui no Brasil, né, autores e pensadores, professores de filosofia acadêmicos mesmo, que já estão começando não, né, mas ampliando, digamos assim, a produção mesmo de pensamento, a produção de literária também, né, de artigos, livros e tudo mais, dentro desse estudo do pensamento indígena. Então, se remetendo, por exemplo, nesse paralelo, né, com a filosofia do Kant, ou com a filosofia moderna, como a gente está falando, o pensamento moderno, né, porque não é só uma filosofia, mas é uma corrente histórica de uma mesma filosofia, podemos dizer assim, de certa maneira, né? O próprio Viveiros de Castro, como antropólogo, ele dialoga bastante com a filosofia também. E isso é muito interessante, porque, por exemplo, ele traz bastante como referência um autor da filosofia, que é Deleuze, né? E também, tanto Deleuze na obra autoral dele, quanto Deleuze em parceria com Guattari, né? Que são pensadores também franceses, né? E é muito interessante como é traçado esse paralelo, né? Porque enquanto a gente estava falando do entendimento do sujeito como algo transcendental, né? A figura da transcendência, né? Que perpassa o pensamento, que é a figura também muito presente em todo o pensamento ocidental mesmo, né? No próprio cristianismo, na teologia, nas religiões, enfim, a ideia de transcendência. Dentro da espiritualidade e do pensamento indígena, né? Parece que se aproxima muito mais do que talvez venha dizer Deleuze mesmo, né? Como o próprio Viveiros de Castro cita, que é a experiência do sujeito é uma experiência de imanência mais do que de transcendência. E é dentro desse contexto que a gente se aproxima mais do entendimento daquela ideia que está no nome dessa fala, que é da multiplicidade de seres também, né? Então, voltando ao exemplo do Schopenhauer, novamente, né? Quando a gente está falando na ideia de imanência e não de transcendência, no relato do Schopenhauer, quando ele fala de um animal da floresta, por exemplo, o animal anta, aquele animal é a anta, aquela figura, né, física, empírica, material, né, visível aos nossos olhos, aquele animal anta. Para nós aqui, os descendentes de europeus, vamos dizer assim, aquele animal anta é esse animal que a gente está vendo com os nossos olhos. Aquilo é anta. Não tem anta, que não tem outra coisa que seja anta. A anta se resume a ser aquilo que a gente vê com nossos olhos ali, aquele animal. Em algumas teorias, pode-se também conceber que a anta tenha, por exemplo, um espírito. Mesmo dentro do pensamento ocidental, por exemplo. Mas, mesmo essa ideia de entendimento de espírito da anta, ainda é uma ideia associada à transcendência, à percepção, ao entendimento, né, à epistemologia da transcendência, né, e não propriamente da experiência daquele espírito, de vivenciar o espírito da anta, né, experienciar o espírito da anta de fato. Então, no relato do Schopenhauer, a anta, além desse animal que a gente vê, ela é também, existe também, não é nem que ela é também, existe também, anta como um espectro anta. Existe anta como uma imagem anta. E existe anta também como um espírito anta. Então a mesma anta é percebida pelo pensador Yanomami como 4 seres. E esses 4 seres, eles não são o mesmo. Eles são 4 seres diferentes. Eles estão em 4 camadas de mundos diferentes. Mas esses mundos, eles se imbricam. Esses seres, eles se esbarram um no outro, né? E acaba tendo essa correlação de seres.
Mas a anta, quando ela se apresenta como um animal, é aquela anta que nós aqui podemos ver. Quando ela se apresenta como espírito, é uma outra coisa que, no máximo, a gente escuta o relato que o Schopenhauer nos traz da visão dele. Ou que algum outro povo possa trazer também sobre o animal anta. A anta como espectro é algo que também para nós, assim, talvez a gente nem entenda tão bem o que é um espectro. Talvez espectro, uma palavra muito próxima de espectro, né, do entendimento do conceito de espectro, é um fantasma. Mas o fantasma para nós ainda é uma coisa que é de sobrenatureza, mas não essa sobrenatureza que existe na perspectiva dos indígenas. É uma sobrenatureza ainda numa perspectiva de transcendência, né? Uma perspectiva teológico-cristã também, de alguma maneira, e tudo mais. Então, é diferente até o entendimento de sobrenatureza, né? Aquilo que é o sobrenatural, aquilo que não é aquela percepção que você pode captar pelos seus sentidos, ou mesmo pode pensar com a sua linguagem de pensamento. Então, eles pensam dialogando com uma série de camadas, de dimensões, de planos, de mundos diversos, diferentes, que não propriamente também se identificam um com o outro, porque eles não têm esse laço de dependência e de identidade um com o outro, e nem consigo mesmo, porque eles são como aquele ser autêntico que ele é naquela dimensão de mundo, naquela dimensão de existência, podemos dizer assim. Então, isso é muito diferente de tudo aquilo que a gente concebe como história da filosofia no Ocidente. Porque a história da filosofia, claro que é, né, uma coisa muito ampla, mas se quiser resumir em poucas palavras, é a busca eterna pela identidade. A busca errante, inclusive, né, pela identidade. Né, que é aquilo que, né, se pegar desde o primeiro... Na filosofia acadêmica, normalmente o primeiro pensador que a gente diz é o Tales de Mileto, pré-socrático, mais ou menos 700 a.C., a datação dele, um grego. Então, Tales de Mileto, a frase épica do Tales de Mileto, né, que só tem fragmento dele, tudo é água. Então, ali já tinha uma matriz existencial, uma matriz de mundo, uma matriz de entendimento, ou de ser. Água, no entendimento de Tales. E aí foi vindo outros, né? Não vou ficar aqui falando vários, mas só para citar alguns que são fundamentais para ser citado dentro dessa fala. Pouco tempo depois ali, né, acho que uns 2 séculos depois, 3 séculos depois, veio Platão, né, o discípulo de Sócrates, né? E o Platão, ele apresentou a teoria das ideias, a épica teoria das ideias, né? Então, para o Platão, tudo é uma ideia. Né? Existe aquela matriz ideia. Né? E dentro dessa matriz ideia existe a diversidade de ideias, como a ideia de cadeira, né? Um exemplo muito clássico do Platão. Né? Essa cadeira que eu estou aqui sentado, para ela ser essa cadeira objeto e ter esse design e ser como ela é, existe uma ideia, cadeira, que habita nesse plano das ideias, da qual essa cadeira aqui é somente uma cópia. Né? E aí também, ali... contemporâneo e também aluno do Platão, o próprio Aristóteles, né? Então, só para ficar aqui nesses 3, o Aristóteles, quando ele vem, né, buscando também essa identidade, como eu falei no início, né? Para o Aristóteles existe a forma e existe a substância. Então, aquilo que se aproxima do que é o entendimento de ser, ou essa matriz, vamos chamar assim, do mundo, é a substância. E assim, tem substância e tem substância com S maiúsculo, né? É a substância. Né? E tem a forma. A forma é aquilo que só existe a partir da derivação dessa substância. Então, toda a estrutura do pensamento ocidental repete um padrão muito similar dessa busca por haver esse uno, esse universal, ou a identidade. Né? Tudo aquilo que é entendido também pelo termo de metafísica. Né? Basicamente, geralmente, seria dentro desse campo de pensamento, universalista e identitário. E o próprio Deleuze, como um pensador que vem dessa herança e é um ocidental, não indígena e europeu,
ele já fala da diferença, né? Não ele, outros pensadores também, mas, né, destacando aqui, Deleuze, ele vem e fala do pensamento da diferença, né? Então, o que é essa diferença? Falando mais uma vez de uma maneira muito rasa e muito curta, né? Dentro desse pensamento deleuziano, né? Essa diferença, ela não se assemelha de forma alguma com a identidade. Porque a diferença, nossa, parece que falar em diferença não é uma coisa nova, né? A diferença sempre se falou desde o início, o Aristóteles já falava de diferença. Mas a diferença, ela era algo, sempre foi, de alguma maneira, algo em relação à identidade. A diferença é diferente em relação ao que é idêntico. A diferença por si mesma, ela é só o que difere do idêntico. Ela não existe, o que existe é o idêntico. E o resto são correlações ao idêntico. Então a diferença por si só mesmo é só uma discrepância do idêntico. Só isso, né? De alguma forma. Mas, na verdade, tudo que há, na verdade, é a própria diferença, né? Nesse pensamento do Deleuze. A própria ideia de imanência como experiência real, que nem eu exemplifiquei, né? Na perspectiva do Schopenhauer, é algo que traz por si só a base, né, desse pensamento da diferença, né? A própria ideia de anta, não a ideia platônica de anta, né? Então, por exemplo, o Schopenhauer fala da imagem anta, o Platão fala da ideia. Então eu falei da cadeira aqui já, né? Mas será que a imagem anta tem alguma coisa a ver com a teoria das ideias platônica, com a ideia anta? Não, porque o próprio Schopenhauer, quando relata, ele, né, demonstra, né, o quanto esses seres são múltiplos seres que a gente acessa primeiramente a partir daquela percepção que a gente conhece do animal anta, da realidade ordinária do conhecimento, mas que essa realidade também ela se expande para algo não ordinário do entendimento, né? Não ordinário pelo menos para nós, porque para eles talvez isso seja o ordinário justamente, né? E isso tudo demonstra essa discrepância mesmo assim, né? De como a gente dialoga com o pensamento indígena. Bom, então, no caso de Deleuze, ou como também Viveiro de Castro cita parecido dessa forma, a identidade nada mais é do que um caso particular da diferença. Então, o idêntico, ele só é idêntico na perspectiva dele para ele mesmo. Mas ele, como ser, é uma diferença. Porque aquele ser não é o outro ser. Mesmo dois Yanomami, como o Schopenhauer e um outro Yanomami, eles são Yanomami. Mas eles são diferença. Porque o Schopenhauer, talvez se um outro Yanomami fizesse um livro, uma publicação, um relato similar à queda do céu, né, similar em conteúdo, como fez o Schopenhauer, talvez um outro pajé, um outro xamã Yanomami, não vai fazer um relato idêntico ao dele. A hora que ele for falar da anta, por exemplo, do imagem anta, do espectro anta, do espírito anta, do animal anta. Isso tudo é muito difícil ainda de ser pensado, justamente porque embaralha com toda uma tradição milenar de pensamento que sempre foi atrelada ao pensamento da identidade. Então essa que é a ideia um pouco, né, do debate sobre o pensamento indígena, né? E dirigindo já para o fechamento também, para falar um pouco também sobre um outro povo indígena, né? O povo, como eu já falei no início, eu falei um pouco do Guarani, fiz algumas falas relacionadas ao Yanomami a partir da obra do Schopenhauer, porque eu particularmente não tenho nenhum contato, vivência com o Yanomami, como eu tenho, por exemplo, com o Guarani e como eu tenho, por exemplo, com o Runicuim. Então eu me sinto até mais à vontade de falar um pouco sobre Guarani e sobre Runicuim, né? Então, falando um pouco sobre Runicuim, esses seres para o Runicuim, eles estão basicamente, eles habitam ou coexistem basicamente em 4 camadas também. Na verdade, existem 3 camadas, que poderíamos dizer assim, que estão dentro da nossa experiência mundana, que é uma camada nas águas, uma camada aquática, né, no caso, uma camada terrestre
e uma camada celeste, que é basicamente o que há para nós, né? Se a gente pegar o mapa lá, o mapa mundi, tem água, e a terra está brotando da água, e acima da terra tem o céu, né? E nós somos, mais uma vez, parafraseando Kant, o sujeito de conhecimento ali, né? Pisando na terra, embaixo do céu e com a água ali ao nosso entorno. Então existem essas 3 camadas dentro desse entendimento que para nós é mais acessível, mais mundano, né? E existem os animais, os seres aquáticos, os seres terrestres, os seres né, em termos de animais, tem os animais aquáticos, os animais terrestres e os animais celestes, né, vamos dizer assim, né? Mas também tem os fenômenos da natureza, tem os fenômenos das águas, os fenômenos da terra, os fenômenos do céu, né? Essas 3 dimensões. Mas existe uma 4ª dimensão que já entra nessa outra ordem do que para nós é o não ordinário do entendimento, do pensamento, ou mesmo da realidade, se possa assim dizer, né? Que é justamente essa camada que é, podemos dizer assim, extramundana, ou mesmo um portal para uma multiplicidade de outros mundos que coexistem, né? Um entremundos também, como se diz, né? O povo Runicuim, né, é um povo que, dentro do conhecimento tradicional deles, eles sempre utilizaram milenarmente assim, né, a bebida que a gente chama medicina também, que é a ayahuasca, que eles chamam Nishipan, né, dentre outras. Então, dentro desse ritual, né, que eles fazem da ayahuasca, existem muitos cantos, né, cantos específicos, usados de maneira bem específica, para finalidades específicas, né. E esses cantos estão falando desses seres da natureza, dos animais, desses fenômenos da natureza, dos objetos que eles vivem, né, utilizam, as plantas com as quais eles se relacionam, os ancestrais e mitos e tudo isso, assim, né? Esses cantos falam. Mas justamente quando eles estão cantando esses cantos dentro desse ritual, eles estão falando numa linguagem que, se a gente pegar mesmo um linguista do idioma do Runicuim, que é chamado Rantiacuim, um linguista ele não vai conseguir fazer uma tradução literal do que o Runicuim está dizendo naquele canto. Nem o próprio Runicuim, se você conversa com ele, ele fala muito bem português, ele não vai conseguir traduzir para você, mesmo dominando a própria língua, num português formal, coloquial, como a gente conhece. Ou pelo menos no sentido de entender. As palavras são traduzíveis, mas o entendimento, né? Por exemplo, tem um canto, o professor Iban Salles, né, usa muito esse exemplo. O professor Iban Salles é um grande pensador Runicuim, né, mundialmente conhecido, né, também artista, cantador e etc. Ele sempre dá esse, né, nas aulas dele ele vai falar do canto e ele fala de um canto, né, bem tradicional dessas cerimônias da ayahuasca, que é o chamado Naimapu Iubucan. E o primeiro verso do canto é justamente essas palavras, Naimapu Iubucan. Então isso é um verso, né? Agora, se a gente fizer uma tradução para o português literal desse verso, esse verso vai nos dizer o seguinte: céu, pássaro, jiboia. O que isso significa para a gente? Um verso que diz céu, pássaro, jiboia. É um verso, dentro de uma poética, de uma linguagem de canto, né? Tem o restante do canto, claro. Mas, assim, explicando isso para dizer o seguinte, esses cantos, eles justamente dialogam com esse campo do entremundos, porque a própria linguagem, inclusive, deles, é uma linguagem que, mesmo na língua do nativo, não é literalmente entendida. É uma linguagem, como eles dizem, uma linguagem dos antigos, né? É um canto que justamente fala de animais, fala de fenômenos da natureza, fala das malocas, fala de utensílios, fala de etc., de uma série de coisas, de espíritos, de seres encantados, de mitos e etc., né? Mas a forma poética daquele canto não é traduzível num entendimento, é traduzível no máximo em palavras, mas não num entendimento claro. Aquele entendimento pressupõe uma linguagem que é extramundana, podemos assim dizer, pelo menos em relação ao que nós entendemos como mundo, né? Então, realmente, eles habitam numa dimensão de percepção de mundo ou de pensamento que é muito diferente da nossa. E, mais uma vez, a ideia de diferença, né, pode ser utilizada, né? Não que o nosso pensamento não tenha valor ou seja inautêntico, nada disso. Mas é um outro. Assim como a escuta dos outros
de certo modo, é a hora que eu estou aqui falando de escutar o pensamento indígena, para o Runicuim, a escuta do outro é ele sentar aqui e escutar eu falar, inclusive sobre ele mesmo. Né? Então esse outro também somos nós. Justamente a ideia que precisa ser abolida para dialogar com o pensamento indígena é a ideia do universal, é o pensamento da identidade, é a tutela do pensamento, né? É as ideias todas associadas ao antropocentrismo, a essa herança eurocêntrica de pensar, de forma de pensamento. Né? Então, é nesse sentido também, né, que eu trago essa referência, né, a essa dimensão do entremundos. Né? Como eu disse, esse entremundos não é propriamente, eu falei em dimensões e em camadas, né, mas não é propriamente uma coisa assim que nem você colocar um livro em cima do outro, ou que seja do lado do outro, independente da vértice ou do horizonte, enfim. Não é nesse sentido. Né? Essas camadas, elas não estão num grau de relação direta propriamente uma com a outra. Elas existem e coexistem de forma associadas, mas independentes. Né? Elas estão imbricadas uma na outra, mas são propriamente realidades mesmo, mundos diferentes. Então esse próprio portal, essa própria dimensão do entremundos para o Runicuim é, na verdade, um portal para uma série de mundos. Né, que não é só o mundo daí, do aquático, terrestre, ou o do céu, né, seja como animal, como planta, como humano, ou como fenômeno da natureza. Né? Então, nesses outros mundos, nesses entremundos, existem outros humanos que não são como essa forma humana que nós somos. Existem outros seres, outras formas de pessoa, né, nesse entendimento de sujeito que nós temos. Poderia seguir dizendo muitas coisas, eu até iria citar, eu até trouxe o livro, está aqui do meu lado, o Ailton Krenak, né? Ia fazer algumas referências a ele, mas acho que nem precisa também mais entrar nisso, né? Nesse momento. Já, como eu disse, já estava direcionando para encerrar a fala. Então é mais ou menos o que eu gostaria de falar um pouco hoje, né? Por mais que... E isso é interessante, às vezes a gente tem um caminho que a gente vai percorrer e nesse caminho a gente visualiza que, na verdade, é mais por ali. E a gente dá uma... Né, e o caminho vai se fazendo. Né? Então, era essa a proposta, né, dessa atividade, sobre o pensamento indígena, né, sobre a multiplicidade de seres, sobre a escuta dos outros, né, esses termos que foram evocados para essa fala. Né? Então, fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade, de estar aqui compartilhando. Agradecer novamente a todos, né, o pessoal aqui do espaço, né, do Pavão Cultural. Muito importante estar aqui falando, me sinto muito grato. E é isso. Como diz o Runicuim, Rausch, ou como diz o Guarani, Água de Vete.